Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia e junto com a professora Fabiane, nós preparamos um material sobre a importância da leitura. Nós vivemos conectados a maior parte do tempo. São muitas informações e passamos lendo o tempo todo. Mensagens de WhatsApp, vídeos, filmes, com tanta informação, né? Como gostar de ler? Tá? Nesse universo todo. Por isso que a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa importância da leitura. Por que ler? Né? O que me leva a ler? Muitas vezes vocês passam horas lendo sites, faces, sem perceber. Vocês, né, conseguem se reter naquela leitura. E por que não expandir um pouco mais esse conhecimento? A leitura é o alimento da alma. A leitura embriaga a alma e enobrece o espírito. Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Quem lê se torna dono da sua própria história e participa da construção de histórias coletivas. Então, pensar um pouquinho sobre isso, né? Por que é que eu estou lendo? O que me leva a ler? E o que é a leitura, né, pessoal? Muitos pensam que leitura é a capacidade de entender as palavras e fazer leitura de livros, de clássicos, de história, porém não é só isso. Falamos e ouvimos falar em hábito de leitura. Quem já não ouviu isso, né? A gente tem até, inclusive, essa forma de dizer, tem que criar um hábito de leitura. Mas como já dizia o grande escritor Ariano Suassuna, não há hábito de leitura, há gosto pela leitura, há paixão. Hábito é algo que fazemos sem pensar, como tomar banho, escovar os dentes, entre tantos outros que temos. Isso é natural, né? É da vida da gente. Portanto, hábito é diferente de gosto. A leitura tem que ser algo que a gente goste de fazer, que nos dê prazer, né? Então a gente precisa buscar isso, algo que eu gosto, ter a leitura, né, como esse prazer, como esse momento que me tira daquela realidade que estou. Para a gente poder entender um pouquinho isso, a gente tem que entender o que são os tipos de leitura, né? Que tipos de leitura a gente precisa ter para poder entender o que se está lendo. Então, de início, a gente entende que decodificação, né? O que seria essa decodificação? Que tipo de leitura seria essa? É uma leitura que, o próprio nome está dizendo, né? Codificadora, que ela vai ocorrer lá no processo de alfabetização, onde a gente identifica sons, a gente consegue unir, né, as sílabas formando as palavras. Então, a gente aprende a decodificar aquele código, né? Depois a gente já passa para um outro nível de leitura, que é uma inferência, né? O que é inferir? Inferir é entender. Então, é a capacidade de antecipar informações, fazer pré-conclusões. Lemos uma parte do texto e já percebemos onde o autor quer chegar. É o entendimento dessa leitura, ou seja, eu consigo captar e ler as entrelinhas, inclusive, dessa leitura. Então, já estou inferindo. E quando eu chego na crítica, essa leitura vai refletir todo o conhecimento que já temos acumulado. Aqui aparecem quais são as minhas ideologias, o que me formou enquanto ser humano, né? Envolve todo um conhecimento acumulado. Eu começo a entender e a colocar também o que penso, aquilo que eu defendo. É a minha capacidade de avaliar. Para fazer uma boa interpretação de texto, né, passamos por essas três fases, de decodificação, inferência e crítica. Né? Então, quando nós tivermos essas três fases, né, esses três tipos de leitura sólidos, a gente já tem essa capacidade. Tá? E aqui, pessoal, a gente tem umas dicas para desenvolver o gosto da leitura. Como é que eu faço para começar a desenvolver esse gosto de leitura, né? Então, eu começo lendo sobre coisas, né, que eu gosto, que seja do meu interesse. Então, eu vou ler algo que me chame a atenção. Não adianta eu querer começar lendo alguma coisa que eu nem vou entender muito bem o que eu estou lendo. Então, procuro ver sobre o que me interessa, né? O que me chama a atenção. E aí eu começo a procurar leituras desse tipo. Depois que eu faço isso, eu vou tentar estipular ler todos os dias. Isso é como fazer atividade física.
né? Se eu não tenho essa rotina de fazer atividades físicas, se eu faço um dia, outro dia não, eu não consigo estabelecer, né, um bom treino. Então a gente obriga-se a ler todos os dias, né? Troque ideias com alguém que goste das mesmas coisas que você, tá? Então, se eu gosto de falar de videogames, de animes, por exemplo, o ideal é que eu converse com essas pessoas que também gostam, né, de fazer isso. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu tenha mais conhecimentos, que eu troque conhecimentos. Isso vai me estimular e eu vou gostar mais de ler e me interessar mais sobre esses assuntos. Mais uma dica: comprometa-se a ler um texto em seguida do outro. Terminei um artigo, passei para um livro, aí terminei aquele livro, passei para uma revista. E assim eu vou, né, diversificando a minha leitura e não vou deixando de fazê-la, né, como rotina na minha vida. Outra dica: escreva sobre o que você leu, reviva essa leitura. Escrever sobre o que você leu, né, em pequenas resenhas. Uma sugestão, talvez, de fazer um arquivo no seu computador, né, colocando resumidamente o que é aquilo que você leu, sobre o que você leu. Né? Aprenda a citar essas obras que você lê. Então, quando surge uma oportunidade, numa conversa, insira nessa conversa a parte dessa obra que você leu. Isso vai fazer com que o seu conhecimento aumente e que você também desenvolva, né, um assunto com as pessoas ou até mesmo no seu ato de escrever. Tá? Muito importante essa outra dica. Leia devagar e com atenção. Nem sempre a gente tem tempo de, numa prova, num concurso, em alguma coisa assim, ler, né, e reler novamente o texto. Às vezes nós não temos tempo hábil para isso. Então nós temos que fazer uma leitura devagar e atenta. Porque para a gente poder juntar aqueles 3 tipos de leitura, né? De eu poder codificar essa leitura, né? De eu poder inferir e também ver aquela questão da crítica, tá? Então essas dicas elas são assim valiosas, né, para que a gente aprenda a desenvolver esse gosto pela leitura. Tá? Então leia com atenção para desenvolver o seu senso crítico. Isso vai fazer com que você retenha mais o conteúdo e informações de repertório sociocultural e vai te ajudar na tua retórica, vai te ajudar, né, na tua redação, vai te ajudar no teu dia a dia e na forma, né, como a gente vê as coisas também, certo? Eu espero que essas dicas tenham valido a pena para vocês. Nós queremos deixar um grande beijo, um ano de muito sucesso e se cuidem.